10 de novembro, Café com Deus Pai. Reconheça suas fraquezas. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Salmos 73, versículo 21 e 22. Se você abrir a Bíblia e ler o Salmo 73, você vai ver um homem completamente decepcionado, falando a respeito do que ele percebia na vida das outras pessoas que não seguiam a Deus. O Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf era o líder de louvor no templo de Jerusalém na época do rei Davi. Era um homem levita. Um homem levita significava que ele era um homem dedicado para compor louvores a Deus. E ele era o ministro de adoração ao Senhor no templo de Jerusalém. Veja que Asaf, um homem de Deus, um levita, preparado para cuidar da adoração a Deus, agora escreve o Salmo 73, onde ele fala assim: quando eu olho para as pessoas do mundo, parece que eles estão sempre bem. Vamos ler alguns versículos do Salmo 73 aqui. Veja aqui o Salmo 73. Ele começa dizendo assim, versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Verso 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. 6. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, ou seja, como de um enfeite. 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. 9. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. 10. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. 11. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? 12. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Então veja que dessa leitura que nós fizemos, o Asaf está falando que os ímpios que não seguem a Deus vão caminhando bem. E eles dizem, como que Deus sabe de alguma coisa? Eles perguntam se Deus existe. Aí no versículo 13, o Asaf fala assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. No versículo 13, ele chega a pensar que não vale a pena seguir no caminho da verdade, que não vale a pena seguir a Deus, que não vale a pena seguir a justiça. Versículo 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã.
15. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. No versículo 15, ele fala assim: se eu for igual os ímpios e for arrogante, soberbo e começar a falar, Deus existe ou não existe? Eu ofenderia a geração dos filhos de Deus. Agora, versículo 16. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então, aqui no versículo 16, ele começa a dizer: quando eu comecei a pensar sobre essa questão da justiça, da injustiça, de quem segue a Deus, muitas vezes passar por sofrimentos e de por pessoas que nem falam de Deus caminharem bem na vida, eu fiquei perturbado. 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Então veja, aqui no 17 tem uma virada, tem um momento em que Asaf se dá conta da diferença entre o ímpio e o que segue a Deus. Ele fala aqui no 18: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. 19. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Aqui o Asaf se lembra de que os ímpios, eles podem até prosperar, prosperar, prosperar e prosperar. Mas de repente, quando abate-se uma doença, quando vem de repente a morte, para onde a alma deles vai? Quando ele entrou no santuário de Deus, ele se deu conta disso. Veja que no 19 ele fala assim: como caem na desolação, quase no momento. De repente, a vida deles vai. E para onde a alma deles vai? Eles ficam totalmente consumidos de terrores. Quando eles chegam perto da morte, eles pensam: e agora? Versículo 20. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então, a vida dos ímpios é como um sonho. Você tem um sonho a noite toda. Quando você acorda, aquele sonho é nada. Então, assim também é a vida deles. É como um sonho. Versículo 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Veja que ele está confessando o pecado dele. 22. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Então aqui ele está dizendo: eu fiquei como um bicho, olhando e dizendo: eles prosperam, eu não, e eu sigo a Deus, e eu fiquei com picadas nos meus rins, eu fiquei com inveja, ele está dizendo aqui. Versículo 23. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Ou seja, apesar disso, de eu estar com inveja, de eu estar como um animal, de eu estar como um bicho, o Senhor me segurou pela mão direita. 24. E o Senhor me guiará com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Aqui ele entendeu: quando eu sair daqui, o Senhor me receberá na glória. 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. Então aqui ele entende: eu quero ir para o céu. E quem eu tenho no céu, senão a Deus? E na terra, tem alguma coisa que eu quero? Eu não desejo nada além do Senhor. 26. A minha carne e o meu coração desfalecem. Ou seja, a minha carne e o meu coração vão morrer um dia. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Ou seja, os que ficam longe do Senhor morrerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando,
se desviam de ti. Deus tem destruído aqueles que largam a fé e se desviam de Deus. 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então ele fala um pouco sobre o sentimento de inveja, quando ele ficou fazendo comparações da vida dele com a vida dos ímpios. E ele disse: parece que na vida deles tudo vai bem, até que eu entrei no santuário. Quando eu entrei no santuário, eu entendi. Um dia a nossa alma vai morrer. E para onde a alma deles irá? A vida deles é como um sonho, mas a minha vida está em Deus e eu sei que quando eu partir eu irei para a glória. E aqui na terra, o que é que eu mais busco e mais quero? A amizade, a presença de Deus. Ele fala: eu não desejo nada aqui nessa terra além do Senhor. E quando ele entende isso, ele conclui no versículo 28: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ele termina, como nós vemos aqui no versículo 28, que dizendo que para ele o maior valor é estar perto de Deus, é ter a confiança em Deus para anunciar as obras de Deus. Porque quando ele anuncia as obras de Deus, ele anuncia que existe uma salvação em Deus e que tudo nessa vida é como um sonho, é provisório, passa. E aquele que fica só pensando nessa vida vive apenas um sonho e de repente, quando desfalece, para onde a sua alma irá? Vamos voltar agora para a mensagem. Então, aqui a mensagem de hoje é: reconheça suas fraquezas. No caso, Asaf estava com essa inveja e com uma dúvida sobre a sua fé. Então, vamos ler aqui mais uma vez esses versículos. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Quando nós estamos presos nas nossas fraquezas, quando nós estamos carregados de amargura, de inveja, nós agimos como se fôssemos animais, agimos sem razão. Ele fala que eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Salmo 73, versículo 21 e 22. Então ele está dizendo que eu fui até Deus, querendo cobrar Deus, como se Deus estivesse errado, como se Deus fosse injusto, como se Deus não estivesse no controle de tudo. Vamos ler aqui a mensagem. Algo que chama a minha atenção na fala do salmista é sua humildade em assumir suas limitações e seus defeitos. Esta atitude deve ser uma marca em nossa vida. E esta deve ser uma virtude em cada um de nós: reconhecer que precisamos melhorar. Quando não temos humildade, é impossível enxergar nossas fraquezas, e isso torna-se ainda mais grave quando interfere em nossos relacionamentos, pois muitas vezes, por não percebermos nossos defeitos, acabamos tornando mais difícil a convivência com outras pessoas, ou até mesmo passamos a enxergar os nossos defeitos nelas. A gente chama isso de projeção. O que é projeção? Você tem um defeito e aí você olha para outras pessoas e fala: ah, você viu que aquela pessoa não falou comigo? Você viu que aquela pessoa me tratou mal? Você viu que aquela pessoa é orgulhosa? E na verdade, é a pessoa que tem orgulho.
porque se ela fosse na pessoa que ela está dizendo que é orgulhosa e conversasse, a outra pessoa conversaria normalmente. Então, às vezes, acontece de vermos os nossos defeitos nos outros. Aqui, no caso da inveja, muitas vezes nós olhamos para os outros e dizemos: Você está vendo que aquela pessoa ficou arrogante, exibida, metida, está com o nariz empinado? Mas muitas vezes nós estamos com ciúmes, estamos com inveja de que aquela pessoa está conquistando, conseguindo o que nós gostaríamos de ter. Então, projetamos na pessoa que a pessoa está arrogante quando na verdade a pessoa não está. Prosseguindo aqui na leitura, em meus atendimentos como pastor, me deparo com diversas situações semelhantes, principalmente ao atender casais. E isso não é algo fora do comum, pois me lembro de que quando me casei, eu e minha esposa, Michele, tínhamos hábitos totalmente distintos. Em alguns momentos, isso gerou atrito, principalmente porque trouxemos para o nosso casamento coisas que aprendemos em nossas casas e que divergiam, causando críticas e discussões. Mas com humildade e amor, fomos capazes de reconhecer nossos defeitos e nos tornamos cada dia pessoas melhores um para o outro. Precisamos ser humildes, pois só assim estaremos mais próximos de Jesus, pois a arrogância não tem lugar na vida daqueles que buscam viver em comunhão com Deus e com as pessoas. Então, hoje mesmo, tire um momento para se autoavaliar e seja sincero com você mesmo. O que você precisa mudar? Quais atitudes suas precisam ser reavaliadas? Quais feridas precisam ser curadas? Quem você precisa perdoar? Aqui, o pastor Júnior Rostirola mudou um pouco o foco. Ele começou falando a respeito da inveja, depois ele falou um pouco da projeção, que é quando nós projetamos o que nós estamos pensando nas outras pessoas, sobre as outras pessoas, e aí ele entrou na questão dos casais, que muitas vezes o marido e a esposa foram criados de maneiras diferentes, e muitas vezes o marido fala uma coisa para a esposa e a esposa entende uma coisa diferente. Porque quando o pai dela, os irmãos dela falavam daquele jeito, eles queriam dizer uma coisa, que ela aprendeu que significa uma certa coisa. Mas na verdade, o marido aprendeu que aquela forma de falar era uma forma normal. Um exemplo simples: tem famílias em que tudo se resolve na gritaria. Então, tudo é falando alto, gritando, e as pessoas acham que isso é normal. Você tem que fazer isso porque amanhã vai acontecer isso, e as pessoas, como sempre falam dessa forma, eles entendem que esse é o jeito de falar a respeito das coisas que exigem compromissos. Tem outras famílias que tudo é falado de maneira educada, de forma suave e de forma calma. De repente, o marido chega para a esposa e fala: amanhã você não pode esquecer de trocar isso, ver aquilo e resolver aquilo. E de repente a esposa fala: você está gritando comigo. E o marido fala: não, eu só estou falando que você tem que assumir as responsabilidades. Isso aqui é o que nós temos que fazer. Mas para ela, aquela forma de falar era uma forma que os pais e os irmãos só falavam daquele jeito quando havia um conflito. Então, para o marido, aquilo é normal. Para a mulher, aquilo não é normal.
aquilo mostra conflito. Então, muitas vezes é necessário fazer-se adaptações. Então, no nosso relacionamento com outras pessoas, nós precisamos verificar como elas pensam e melhorar as nossas fraquezas. Paulo uma vez disse que para ganhar as pessoas para Deus, ele se fazia fraco com os fracos e se fazia de forte com os fortes. O que Paulo quis dizer com isso? Eu estudo como é uma pessoa e vejo como ela pensa, como ela age, para que eu possa falar de Jesus para ela de tal forma que ela consiga entender que Deus é amor, que Jesus quer salvar, que Ele quer trazer o bem para as pessoas. Então, ele trouxe esse foco aqui, nesses parágrafos, sobre a questão dos casais e dos relacionamentos. Então, ele termina a mensagem dizendo aqui: entenda que todos nós estamos em processo de melhoramento e, por meio de um coração humilde e sincero, viveremos as transformações necessárias conforme os padrões de um verdadeiro Filho de Deus. Então, na verdade, a mensagem de hoje é uma mensagem que nós aproveitamos de várias perspectivas. Numa primeira perspectiva, às vezes nós ficamos comparando a nossa vida com a dos outros e ficamos amargurados, com inveja, pensando por que Deus abençoa as pessoas que não frequentam os cultos, que nem falam do nome dele. Por que existe essa injustiça? E Asaf, no Salmo 73, nos dá a resposta. As pessoas que não querem buscar a Deus vivem apenas uma ilusão. Elas vivem um sonho. De repente, quando elas despertarem, elas não vão estar na glória com Deus, porque elas escolheram desprezar e ignorar a Deus. Então, nós, com todas as circunstâncias que passamos, devemos entender que Deus nos coloca em processos para que o nosso coração se aproxime dele. E muitas vezes o processo de aproximação de Deus vai exigir que Deus coloque-nos em algumas situações que nos faça ser dependentes dele. É essa dependência de Deus que mostra para nós mesmos o quanto precisamos dele e o quanto ele sempre cuida de nós. Quando nós vemos que chegamos numa situação que de limite e Deus opera com um sinal, com uma cura, com um milagre, então podemos perceber a presença dele. Podemos chegar até Deus. Você pode perguntar, mas por que Deus não coloca aquelas pessoas em provações? Deus não os coloca em provações porque eles não querem saber a respeito de Deus. Se eles entrarem em provações, eles também não vão atrás de Deus. Eles não buscam a Deus. Você conhece pessoas que, mesmo estando nas situações mais terríveis, eles continuam não buscando a Deus? Existem pessoas assim, que mesmo sem situações favoráveis, continuam dizendo: eu não me importo e não quero saber de Deus. Então, não há motivos, não há razões para que Deus venha colocá-los em provações, mas também, quando eles entram nas provações, Deus não coloca a mão para trazer nenhuma resposta, a não ser que eles comecem a buscar a Deus. Então Deus, ele está disponível para todos, mas ele responde apenas àqueles que o buscam. Existe algo nessa vida que se chama sorte.
Você pode pensar e achar estranho, existe isso? A Bíblia fala no livro de Provérbios que a sorte existe para todos. Se você abrir o livro de Eclesiastes, lá está escrito que o sol nasce para todos. Veja o texto aqui de Eclesiastes, capítulo 9. Veja aqui o versículo 11. Ele fala assim: Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Foi Salomão que escreveu esse livro, que se chama Eclesiastes. E Salomão foi rei de Israel e ele escreveu esse livro na velhice. E aqui na velhice dele, ele está escrevendo Eclesiastes, fazendo uma meditação a respeito da vida. E ele fala aqui no versículo 11: Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Então, aqui nesse texto, a Bíblia mostra que as pessoas nascem, as pessoas morrem e existe uma sorte no mundo. Existe um campo nessa vida em que Deus deixa o mundo seguindo naturalmente. Então Deus, ele enviou Jesus para morrer por todos, para trazer a salvação para todos aqueles que querem cuidar da sua alma e do seu relacionamento com ele. Ele não força ninguém a segui-lo. E quando você olha para o mundo tem injustiças. Talvez você perceba que existem pessoas que sabem menos que você, correm menos que você, ou que você tem mais habilidades em algumas áreas. Mas mesmo assim, outras pessoas que sabem menos, têm menos habilidades, conseguem estar em posições maiores, em posições melhores. E esse texto aqui, Salomão fala: isso existe na vida. A corrida não é do mais ligeiro. A batalha não é do mais valente. O pão e a fartura nem sempre está na mão do mais inteligente e daquele que é mais sábio. Mas existe uma questão de ocasião, uma questão de oportunidade e uma questão de sorte. Aqueles que confiam em Deus vão colocar em oração o pedido para que Deus abra portas e os coloque naquilo que estão pedindo. Mas nem sempre Deus vai atender essa oração, porque muitas vezes esse posto que você vai pedir, que no mundo parece o melhor, vai ser exatamente o posto da onde você vai se tornar arrogante e se esquecer de Deus e dizer: Deus não existe. E aí a sua vida ficará aqui, nessa terra. Então, o mundo tem das suas injustiças. E agora, vamos ler aqui um texto de Mateus. Veja aqui, Mateus capítulo 5. Vamos ler o versículo 45. Vamos ler aqui o versículo 44 e 45. Veja 44. Mas eu lhes digo, isso aqui é Jesus falando: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. 45. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus,
e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Então veja que nesse texto, Jesus estava dizendo: o sol nasce, o sol e a chuva são para os bons e para os maus. Então ele está dizendo: existe sim uma injustiça no mundo. Se vocês olharem nos olhos, na perspectiva humana, vocês vão concluir: o mundo é injusto. Mas Jesus estava dizendo para eles: orem por aqueles que não me seguem. E se eles perseguirem vocês, orem por eles, porque o caminho deles é o caminho do mal. E vocês seguem o caminho do bem. Então vocês devem amar também os inimigos de vocês. Agora veja o 46. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Os cobradores de impostos, na época de Jesus, eram muito enganadores. Então Jesus estava dizendo para eles: até os cobradores de impostos que roubam vocês, e todos vocês sabem que eles fazem isso, eles também amam as pessoas que amam eles. Então até os maus fazem isso. 47. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Os pagãos são os que não seguem a Deus. 48. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Voltando aqui então para a mensagem de hoje, entenda, olhando aqui o último parágrafo, lendo de volta, entenda que todos nós estamos em processo de melhoramento e por meio de um coração humilde e sincero, viveremos as transformações necessárias conforme os padrões de um verdadeiro Filho de Deus. Então aqui a frase de hoje é: quanto maiores formos em humildade, mais próximos estaremos da grandeza. Lendo mais uma vez: quanto maiores formos em humildade, mais próximos estaremos da grandeza. Então, a mensagem de hoje é: quanto mais humilde nós somos, mais Deus pode nos dar posições de grandeza. Quanto mais humilde nós formos, mais próximos estaremos da grandeza. De qual grandeza? A grandeza dessa vida? A grandeza dessa terra? Ah, porque se eu for muito humilde, Deus vai me colocar numa posição bem grande na terra. Quanto mais humildes nós formos, mais perto de Deus nós vamos estar. Mais próximos estaremos da grandeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da amizade com Deus. E se Deus perceber que existe um propósito de nos colocar em posições que nessa terra são consideradas de grandeza, Ele nos colocará, mas Ele nos colocará para mostrarmos e revelarmos a glória dele sobre as pessoas à nossa volta. A maior grandeza não está nas coisas desse mundo, porque o Salmo 73 mostra Asaf entendendo quando ele entra no santuário. Quando eu entendi que eles de repente são abatidos e desolados. E aí eles perdem tudo o que eles conquistaram nessa vida, vai como um sonho. Mas para mim, bom é estar perto do Senhor e anunciar as obras da sua grandeza. Ele termina o Salmo 73 revelando a grandeza de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Hoje é o dia 314 de 365. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 1. E a palavra-chave de hoje é humildade. Hoje, eu quero lembrar a você que nós estamos nos últimos dias do ano. Desde o dia 1º de novembro, eu tenho falado aqui para você separar um papel e colocar assim:
propósito de oração pelo final do ano e pelo próximo ano, pelos 12 meses do próximo ano. E você deve fazer uma oração dizendo: Deus, todos os dias, nesses últimos dias desse ano, eu quero pedir que o Senhor derrame saúde, bênçãos de prosperidade, de força no teu Espírito Santo, de comunhão na minha família, de bênçãos no meu trabalho, na minha empresa, nos meus negócios, no meu casamento, sobre os meus filhos. Que o Senhor nos dê livramento de todo mal e que o Senhor abençoe a nossa viagem, a nossa ida, a nossa volta e abençoe o nosso lar e nos dá sempre a salvação para a glória do teu nome na nossa casa e na nossa família. Ore todos os dias pedindo por esse ano e peça a Deus, abençoe o próximo ano, todos os 12 meses, derramando essas bênçãos e que a nossa comunhão sempre esteja firme para que possamos alcançar o teu reino. Em nome de Jesus. Ore individualmente pedindo essas bênçãos e inspire as pessoas da sua casa. Ensine os seus filhos pequenos a terem esse momento de oração com Deus. Mostre para os seus filhos que você tem um compromisso com Deus. E mostre para eles que eles também precisam ter o relacionamento pessoal deles, o momento particular com Deus. E depois, reúna sua família e faça também essa oração entre vocês, de mãos dadas. Usem a experiência da mesa. Tem pesquisas que mostram que famílias em que os pais comem juntamente com os filhos diminuem drasticamente a chance dos seus filhos se envolverem com crimes e com coisas erradas. O olho no olho, o fazer as refeições de casa juntos, traz o entendimento do amor, da união, do companheirismo, de que se tem companhia nesse mundo. Então, use a experiência da mesa. Não deixe a sua família, cada um comendo no lugar, como acontece com muitas casas. Na hora das refeições, um vai para um quarto, outro vai para outro quarto, outro fica na televisão, outro fica com o celular, enquanto está se alimentando, está vendo rede social. Use a experiência da mesa. A experiência da mesa é uma experiência importante para a família. E a palavra-chave de hoje é humildade. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica, que é Provérbios, capítulo 1. Você sabia que o livro de Provérbios tem apenas 31 capítulos? Se você ler um capítulo por dia de Provérbios durante o mês, e nos meses que tem 30 dias, você lê o capítulo 30 e o capítulo 31 no dia 30, você consegue ler o livro de Provérbios todos os meses. E o livro de Provérbios é o livro da Bíblia, que é o livro da sabedoria. Se você medita em Provérbios todos os dias, você começa a pensar e colocar em prática, você consegue tomar muitas decisões melhores na sua vida. Aqui no canal, nós sempre fazemos mensalmente a leitura de Provérbios. Então, nós já fizemos a leitura de Provérbios do dia 1º até hoje, dia 10. E no canal, você vai encontrar hoje a meditação de Provérbios, capítulo 10. Se você tiver mais interesse, acesse os vídeos de Provérbios e siga nessa leitura, porque o livro de Provérbios é um livro que traz iluminação e sabedoria. Vamos aqui fazer a leitura de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, fala a respeito dos objetivos do livro de Provérbios e quanto é importante você honrar a Deus em primeiro lugar e seguir buscando sabedoria. Vamos aqui
para a leitura de Provérbios, mas antes vamos fazer uma oração para encerrar aqui o devocional de hoje. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre humildade. Quantas vezes nós queremos nos colocar na posição de Deus e ficar olhando para a vida dos outros, comparando a nossa vida com a vida dos outros, quando deveríamos cuidar dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, dos nossos filhos e do diálogo com as pessoas que trabalham, estudam e vivem na nossa vizinhança. Então, com a mensagem de hoje, aprendemos que precisamos sempre ter em mente que o Senhor é soberano e que temos uma vida eterna para, glórias a Deus, conquistar e alcançar, todos os dias seguindo e obedecendo os teus mandamentos e nos guiando pela tua palavra. Que o nosso coração não se exalte, que o nosso coração não fique soberbo, que o nosso coração não se arrogue no lugar de Deus para dizer o que é justo ou o que é injusto, mas que nós possamos entender que o Senhor coloca cada um dos teus filhos e cada uma das tuas filhas em um processo e um caminho diferente. Às vezes, um precisa ser mais abatido e provado no seu orgulho para que não perca a sua salvação. Outro precisa ser mais provado na paciência e no seu relacionamento acaba passando por uma ou outra situação. Mas todos nós somos teus filhos e precisamos da humildade que o Senhor tem para nos ensinar. Então ajuda cada um de nós a entender a tua vontade e a seguir para fazer o melhor que o Senhor quer que cada um de nós venha produzir para o teu reino. Nos capacita para recebermos as melhores bênçãos dessa terra, mas que nenhuma bênção venha nos impedir de alcançar o teu reino e de seguir sempre na tua verdade para entrarmos na eternidade, na tua glória. Derruba da nossa vida a arrogância, o orgulho, a soberba, a amargura, a tristeza, a gritaria, a murmuração, a reclamação, a insatisfação, o inconformismo com aquilo que não nos cabe. Tira isso da nossa vida e nos limpa e nos faz entender que a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. O Senhor sabe o que está fazendo na vida de cada um de nós. Te agradecemos e te louvamos por todas as bênçãos e por todas as provações também, porque as provações e tribulações que passamos são individuais, pessoais, conforme o que cada um de nós precisa para crescer no teu espírito e seguir na tua luz. Então te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Você já recebeu a Jesus? Se você não recebeu a Jesus e quer andar com Ele, creia que Jesus é o Filho de Deus e morreu para você receber a salvação. Vou fazer uma oração com você. Você que quer receber a Jesus, faça essa oração comigo agora, para que você seja filho, para que você seja filha de Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me recebe, Deus, como teu filho, como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para que eu possa te seguir. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez agora, você pediu o perdão dos seus pecados, você agora é filho, é filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus em você. Ele coloca um aperto no seu coração quando você faz algo errado ou está para fazer algo errado. Você vai sentir isso. E ele também fala com você, com pequenas frases, como uma voz interna, dizendo a você: siga por esse caminho, faça isso, eu quero isso de você.
Se você já é cristão, preste atenção quando você ora. Separe um tempo depois da oração e diga: Deus, fala comigo. Espírito Santo me orienta. E o Espírito Santo vai trazer respostas para você. Ele fala. Fala com cada um que pede que fale, que pede que ele fale. E ele vai mostrar o caminho certo para você. Às vezes, você quer tirar satisfação, não entende alguma coisa. Mas diga: Espírito Santo, fala comigo. E ele vai colocar no seu coração internamente, ele vai dizer: essa resposta é aqui, é assim, ou é dessa forma. Ele sempre responde. E você que fez essa oração, o seu nome foi escrito no livro da vida. O livro da vida é o registro de nascimento no céu. Quando você recebe a Jesus, o seu nome é registrado nesse livro. E lá em Apocalipse, capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final, quando Jesus vier julgar toda a terra, aqueles que estiverem com o nome nesse livro entrarão diretamente no céu. Os outros serão julgados conforme as obras. Existem livros que são chamados os livros das obras, onde estão todas as obras que cada um fez. Cada um será julgado pelas obras antes de ser condenado, porque Deus é justo. Ele vai mostrar para cada um que não entrou na eternidade por decisão própria. Essa é a mensagem de hoje. Vamos agora para a leitura bíblica de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. O versículo 1 fala que quem escreveu Provérbios foi Salomão. Ele era o filho do rei Davi. Agora veja aqui do versículo 2 ao 6, que ele fala os objetivos dele escrever Provérbios. 2. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. 6. Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Temer a Deus significa respeitar tanto Deus a ponto de colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Então o versículo 7 está dizendo: se você quer ser sábio, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, ter um extremo respeito por Ele, colocá-lo acima de tudo. Ele é o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então os tolos não querem saber a respeito de buscar sabedoria e não querem saber de Deus. 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhora a sua aparência. Então veja, o 8 e o 9 estão dizendo: honre os seus pais, os conselhos deles. Versículo 10. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. 11. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. 12. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. 13. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Versículo 14. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. 15. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. 16. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. 17. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. 18. No entanto,
esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Então veja que o versículo 10 até o 18 fala do convite das pessoas que praticam o mal. Ele está dizendo, eles praticam o mal, mas eles não percebem que eles mesmos vão cair no mal que fazem. Até o passarinho é mais inteligente do que eles, porque o passarinho, quando ele vê uma armadilha, ele não cai. Mas eles não enxergam que fazendo mal para os outros, eles mesmos vão cair. Versículo 19. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto, acaba sendo morto. Então o 19 fala que não vale a pena buscar riquezas e enganando os outros. Usando da violência significa enganar, trapacear os outros. 20. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. 21. Nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim. 22. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Quando o 20 e o 21 fala aqui que a sabedoria clama em todos os lugares, isso quer dizer, você não conhece alguém que nunca tenha tido a chance de conhecer um pastor, de conhecer uma escola, de conhecer uma igreja, de conhecer um lugar em que ela escutou a palavra de Deus. Desde o traficante até o bandido mais perigoso, todos já tiveram a chance de receber o convite da sabedoria. E a sabedoria faz essa pergunta: até quando vocês vão continuar na loucura? Até quando vão ter prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? 23. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. 24. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. 25. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. 26. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Aqui, quando o versículo 26 fala que a sabedoria vai dar risada quando o mal chegar naquele que faz o mal, o texto significa o seguinte, que Deus, na hora que chega o dia do castigo, ele vai deixar a pessoa pagar todas as consequências dos seus atos. Deus não vai simplesmente, quando a pessoa fala assim, Deus, eu roubei, eu matei, agora me livra da prisão. Deus não vai tirar a pessoa de pagar as consequências dos seus atos. Deus vai olhar de longe e vai, entre aspas, dar risada. Não significa que Deus é sádico, que ele gosta de ver o mal das pessoas, mas significa que ele vai deixar a pessoa pagar tudo que ela fez. Versículo 27. Zombarei de vocês quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Versículo 28. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria que é Deus, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Lembre que temer a Deus é respeitar a Deus em primeiro lugar. Então, como as pessoas não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor, Deus não as responderá. 30. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. 31. Portanto, ou seja, por tudo isso, porque não me obedeceram, não me ouviram, não receberam a correção, portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, e os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Veja o perigo de ficarmos satisfeitos com o que estamos fazendo, sem fazer a autoavaliação.
Podemos estar no caminho da tolice e perder a vida porque não avaliamos o que fizemos e o que fazemos. 33. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então veja que o livro de Provérbios, ele foi escrito pelo rei Salomão e ele é um livro escrito para que as pessoas sem experiência ganhem experiência, para trazer sabedoria para as pessoas tomarem a decisão certa. E o primeiro conselho é: temam a Deus, ou seja, tenham extremo respeito por Ele, porque o começo da sabedoria é ter relacionamento e amizade com Deus. Depois ele fala: não aceite as propostas dos que fazem coisas erradas. Eles querem seduzi-la, mas fuja do caminho errado que eles querem ensinar e colocar na vida de vocês. Porque se vocês aceitarem o caminho errado e fizerem as coisas erradas, o mal virá como uma tempestade e o Senhor não fará nada, mas ele deixará que cada um pague as consequências das suas decisões. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 1. E, como nós falamos, Provérbios é um excelente livro para você ler todos os meses. Dia 1, leia Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Quando você chegar no dia 30, se o mês tiver 31 dias, você pode ler o capítulo 31 no dia 31, mas se não tiver, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30 e você consegue terminar Provérbios todos os meses. Em fevereiro, que tem 28 dias, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. O capítulo 1 e o capítulo 2 falam de sabedoria, de como se aproximar de Deus, e os capítulos 8 e 9 falam sobre a sabedoria. Então, tem todo sentido você ler o 1 e o 2 no dia 1º de fevereiro e o 8 e o 9 no dia 7. Daí, no dia 28, você conclui lendo os capítulos 30 e 31. Fica essa dica para você que nunca leu Provérbios. Se você quiser ler Provérbios capítulo por capítulo, na seção de playlists aqui do canal, você encontra vários meses, desde 2023, você tem playlists sobre a leitura de todos os capítulos de Provérbios. Tem até uma playlist que tem provérbios organizados em aulas. Você pode acessar esses vídeos e aprender mais de provérbios, se você assim desejar. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente, com a graça, a paz e todas as bênçãos do Senhor. Amém e amém.